expulso, se isso é justo, não é justo, mas essa é a questão. Lance aos 36 do segundo tempo e muito comentado nas redes sociais pela torcida, de um lado e de outro. E o lance é esse, envolvendo o Léo Pereira, que estava marcando o Yuri Alberto. E a gente vê que o Yuri sai da bola e a bola vai direto nele. E aí aquela história, era um movimento antinatural, ele fez um bloqueio. Qual é a sua opinião, Denilson Chaves? A sorte do torcedor flamenguista é que eu não sou árbitro. Porque se eu fosse o árbitro, eu teria apitado o pênalti. Mas eu teria apitado o pênalti, a bola estava indo em direção ao... Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negra. Nação, vamos reagir aqui agora, né? O que os comentaristas Denilson Show e a apresentadora Renata Fun falou sobre o jogo. Será que eles gostaram? Será que, na opinião deles, foram pênalti em cima do lance do Léo Pereira? Será que o João Gomes mereceu realmente o cartão amarelo? Ou foi justo ou foi injusto o cartão amarelo, que deixou o jogador fora do jogo da volta? Então, Renata Fun e Denilson Show falaram tudo sobre isso. Então, vamos embora acompanhar aqui, né? Então, é isso aí. Mas antes disso, né, eu peço o seu like aí para ajudar o nosso canal aí a crescer. Se inscreva no canal para você perder nenhuma notícia sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal Jogo Aberto, Grupo Bandeirante. Eu vou deixar o link do canal do Jogo Aberto aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo aqui que tá muito importante. Vambora aí. Depois eu quero saber a tua opinião. Foi pênalti em cima do Léo Pereira ou não? Foi justo o cartão amarelo pro João Gomes? Quero saber a tua opinião. Então vambora, nação. Tamo junto. Muita demora, a arbitragem foi correta em não marcar pênalti para o Corinthians, sim ou não? Ontem no lance com o Léo Pereira, uma bola, um toque na mão, vai dando a sua opinião, é um grande assunto. Tudo bem que João Gomes, cartão amarelo, poderia ter recebido o segundo, poderia ter sido expulso, se isso é justo, não é justo, mas essa é a questão. Lance aos 36 do segundo tempo e muito comentado nas redes sociais pela torcida, de um lado e de outro. E o lance é esse, envolvendo o Léo Pereira, que estava marcando o Yuri Alberto, e a gente vê que o Yuri sai da bola e a bola vai direto nele. E aí aquela história, era um movimento antinatural, ele fez um bloqueio. Qual é a sua opinião, Denilson Chaves? A sorte do torcedor flamenguista é que eu não sou árbitro. Porque se eu fosse o árbitro, eu teria apitado o pênalti. Mas eu teria apitado o pênalti, a bola estava indo em direção ao Juliano, se ia fazer o gol ou não, não interessa, a bola estava indo em direção a ele estava até com uma certa liberdade ali para dominar. E aí o Yuri Alberto sai. O movimento do Léo Pereira realmente é de tentar evitar. Ele tenta evitar realmente o contato. Só que a bola toca no braço dele. Eu, particularmente, teria marcado o pênalti. Só que de ontem para hoje, a maior parte dos comentaristas de arbitragem, os 6 árbitros, falando sobre regra e tudo mais, movimento natural, não teve bloqueio, não teve nada, e que eles não marcariam. Um ou outro falou que sim, que marcaria o pênalti. Eu teria marcado o pênalti. Eu não teria marcado o pênalti por estudar a regra. Até porque o movimento dele, pra mim, não é amplo. Primeiro, ele não bloqueia nem nada. Mas a regra também não é clara. Quando você fala estudar a regra, parece que eu não estudo a regra. Não. Tô dizendo pela minha opinião, é pelo que eu vejo na regra. Porque assim, o que é bola na mão e o que é mão na bola? Essa é a diferença. Essa é a discussão da regra. Porque assim, não é toda bola que bate no braço ou na mão que é pênalti. Porque existe a bola na mão e a mão na bola. Então, na minha opinião, eu não marcaria o pênalti, porque eu não vejo ele bloqueando essa bola. Não é nem a questão de intenção, que as pessoas querem falar em intenção. Não é a intenção. Às vezes o cara não tem intenção e faz o pênalti. Exatamente. Aconteceu com o Bustos do Internacional no final de semana, que fez um pênalti. Ele não tinha intenção, mas ele colocou o braço e ele bloqueou aquela bola. Então aí eu não vejo isso. E acho, inclusive, que ele até estava saindo da marcação do Yuri Alberto. Ele não queria fazer falta no Yuri e aí a bola vem, quando o Yuri tira o corpo, a bola vem, então eu não marcaria. Mas considero um lance polêmico, já vi 500 mil opiniões. Bateu no braço, tem que dar o pênalti, é o que eu ouvi. É assim, não, mas bateu no braço, tem que dar o pênalti. Agora, eu concordo também que gerou polêmica, que é um lance, mas vejam só, olha onde está o árbitro. Bem posicionado ele tá. Olha o lugar onde está o Braulio da Silva Machado. Bem posicionado Depois, ele se comunica, ele faz o gesto, que está se comunicando com o Rodrigo D'Alonso Ferreira. E o Rodrigo, se recomendasse uma revisão, ele teria ido no monitor, teria revisado. Mas o Braulio está muito bem posicionado. Agora, vai gerar polêmica. Acho até que quem entende que foi pênalti como você tem esse direito, porque é um lance difícil. É um lance complicado. Mas aí, eu analisando o que aconteceu no lance, eu não consigo ver esse bloqueio, não consigo ver esse movimento adicional do braço. Pelo contrário. E aí é câmera lenta. A gente só tá deixando o lance em câmera lenta. Se colocar na velocidade normal, a percepção é de batida no braço, mas não necessariamente de pênalti. Se tivesse, Loirão, coerência da arbitragem, a gente, de repente, não estaria nem
discutindo esse lance. O problema é que teve lances muito parecidos com esse, que já os árbitros apitam pênalti. Por isso que gera essa discussão em relação também à regra. Eu volto a falar, a bola vai até em direção ao Juliano. Eu marcaria esse pênalti, mas também entendo quando a arbitragem, os especialistas falam que não e falam sobre a regra. O problema é que, durante especificamente essa temporada, estou vendo muitos árbitros não seguindo, teoricamente, a regra. Porque tem toque na mão, que o árbitro dá o pênalti, e tem toque na mão que o árbitro dá o pênalti, jogadas parecidas com essa. O lance, por exemplo, eu vi algumas imagens, aí você começa nas redes sociais, né, os caras começam a colocar várias imagens de jogos anteriores e tudo mais. Você lembra daquele Piton, no América. Mas você lembra daquele do Renato Augusto do Corinthians, que ele tá caindo, a bola veio, ele meio que espalma. Não, mas aquilo ali, que ele jogou vôlei. Então, aquilo ali não é igual. Eu sei, mas aí assim, ó, gente, comparar lances diferentes eu acho que não é legal, porque não tem nada a ver. Mas tem uma outra coisa também, que esse é um lance interpretativo. Se o VAR e o árbitro tiveram a mesma interpretação, infelizmente não tem muito o que fazer, porque se eles chegam na mesma conclusão. Agora, vai dar polêmica. Por exemplo, se o Corinthians, de repente, perde o título da Copa do Brasil, vão falar que o problema foi esse lance, se tivesse dado pênalti, não é? Então, assim, é um lance bem polêmico, eu acho que merece a discussão. E digo mais, Denilson, eu não excluo opinião nenhuma, nem a minha, nem a sua, nem de ninguém, porque eu acho que é um lance muito complicado. E é legal que foi numa final, que a gente vai poder falar sobre isso. Daqui a pouquinho o Chico Garcia, que é o nosso especialista em arbitragem, vai trazer a opinião dele aqui. Agora, o Vitor Pereira deu uma coletiva bem contundente, não é? E eu acho importante, eu falo isso pra você, que eu gosto do Vitor Pereira, porque ele tem personalidade. Mas podem discutir o que ele diz, aquela história que a gente brinca que sou rica, né? Mas ele é um cara de personalidade e ele... e ele vai lá e ele banca aquilo que ele decide. Outra polêmica também, muita gente ficou brava, que ele tirou o Roger Guedes e o Renato Augusto, que são jogadores importantes, talvez com o Yuri Alberto ali, os mais importantes ali no sistema ofensivo. Mas enfim, a gente vai falar também do João Gomes, porque num primeiro momento ele faz uma falta, nada acontece. Numa segunda falta dele, o árbitro é pressionado, a gente vê que ele titubeia, mas ele dá o amarelo. E depois tem uma terceira falta, o João Gomes já estaria fora da final, isso é um ponto, com o amarelo, estava pendurado. Suspense. Na terceira falta, né, envolvendo o Fagner, ele poderia ter recebido um segundo amarelo e ter sido expulso e ter melhorado a vida do Corinthians, não é? Não aconteceu. Então, tudo isso, o João Gomes ficou bravo, já falou na rede social do árbitro, já ficou muito nervoso porque está fora da decisão. O Dorival falou sobre isso, o Vitor Pereira falou sobre isso, tanto que o Dorival tirou o João Gomes na sequência, tipo, vamos evitar qualquer problema, não é? Enfim, como é que você vê esse lance todo? Eu não sei se eu deixei de descrever alguma coisa. Nisso a gente está de acordo. Nisso a gente está de acordo. Ele não daria... A falta aconteceu no Fagner, o Fagner valoriza demais o lance e não era lance para amarelo, só uma falta de jogo. Só que aí ele é tão pressionado, que aí ele dá o cartão amarelo. Aí esse lance que a gente está mostrando agora, que seria o segundo e, consequentemente, o vermelho, ele teria que ter dado. Já que ele deu o amarelo ali, e essa falta para mim é falta para amarelo, o João Gomes deveria ter sido expulso. Nisso a gente está de acordo. Eu não concordo com o primeiro amarelo do João Gomes no Fagner, mas como ele já tinha tomado aquele cartão amarelo por causa da pressão ali no banco de reserva, do ambiente do estádio e tudo mais, aí o Braulio foi lá e deu o amarelo, que é esse lance aí agora. E aí tem um outro detalhe, o Jean-Pierre, que é o quarto árbitro ali, ele não poderia falar assim, irmão, nada, falta normal, segue o jogo. Sabe essas paradinhas assim? É que, na verdade, assim, acho que o árbitro, quando ele tem esse poder, esse direito, não é, de decidir, e o Braulio, eu acho que ele ficou com a consciência pesada aqui na primeira, porque assim, afinal, muitos árbitros querem esperar, acalmar os ânimos, deixar a partida efetivamente começar, mas se, né, ele tivesse dado talvez a primeira falta, não amarelo, aí poderia não ter essa polêmica. Esse aí eu não daria, esse primeiro amarelo também. Olha o tempo que ele demora pra dar o amarelo. Olha o tempo que ele demora. Porque se ele tá convicto na falta pra amarelo, ele já vem com o cartão, já vem fazendo o gesto de tirar o cartão. Agora, nesse lance aí, o João Gomes teria que ter sido expulso. Também tem um cartão, acho que pro Yuri Alberto, ele foi na pressão também, né? Dá pra ver que esses lances aí, ele... Realmente, assim, acho que essa é a grande falha. Agora, vai dar muita polêmica essa história do pênalti, muitas opiniões vão acontecer aqui mesmo, não é? Agora, falando do jogo, eu sempre penso assim, quando você disputa um mata-mata, teoricamente, quando você joga em casa, é aquela partida que você tem que buscar a definição. E o Corinthians, pra muita gente, ele não aguentaria nem esse primeiro jogo. Eu mesma considerava que o Flamengo venceria a partida, é um time que gosta de jogar fora de casa, e essa postura do Corinthians de segurar o resultado, teve poucos contra-ataques, mas teve chances, uma com o Yuri, outra com o Giuliano, e o Flamengo criou mais no segundo tempo, poderia ter feito o placar, mas enfim, acho que nas estratégias diferentes, cada um acabou realizando uma partida pelo menos movimentada, disputada. Não achei que eles ficaram segurando o jogo, com medo do resultado. Eu gostei do jogo, por incrível que pareça. Leirão, um bom volume de jogo no primeiro tempo e mais um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Corinthians não conseguiu. O cenário do primeiro tempo foi um Flamengo até marcando a saída de bola ali do Corinthians, pressionando, finalizando primeiro do que o Corinthians. Aí o Corinthians estava tentando uma jogada longa com o Adson, que aí não era legal, porque quem batia com o Alisson ali era o Léo Pereira.
E aí eles ganhavam essa bola, ganhavam a segunda bola e pressionavam o Corinthians. Quando o Renato Augusto passou a participar um pouquinho mais do jogo, o Corinthians começou a equilibrar a partida no primeiro tempo. O cenário do segundo tempo foi muito parecido, só que aí o Corinthians não conseguiu controlar. O que eu achei um desperdício é que eu vi mais o Renato Augusto. Ele teve finalizações de longa distância, que é uma característica dele, mas ele marcou muito. E eu não gosto quando um jogador com a qualidade de desenvolver jogo que tem o Renato Augusto marca tanto. Na hora que o Vitor Pereira tira o Renato, é por isso. Ele só estava marcando no segundo tempo. Já não estava tendo chances e oportunidades e nem subindo tanto para poder criar. Então, por isso que o Vitor justificou a saída do Renato, que ele precisava de alguém para marcar e para segurar um jogo em que o Flamengo estava melhor na segunda etapa. E o Vitor ele teve uma leitura interessante, porque quando ele tira o Renato Augusto por uma questão física, só física, e tecnicamente o Renato Augusto estava bem na partida, diferentemente do Roger Guedes. O Roger Guedes, tecnicamente, não estava bem. O Roger Guedes não fez o seu melhor jogo ontem. Quando ele sai bravo reclamando, e aí o Vitor deu uma resposta para ele que eu gostei da resposta, que você tem que correr, todo mundo gosta de jogar, mas tem que correr. E ontem o Roger Guedes não fez o seu melhor jogo, ontem especificamente, tá? Porque ele vinha jogando muito bem, e aí a gente tem que ser justo. E aí ele falou, eu precisava adiantar um pouquinho mais a marcação, precisava fazer uma marcação um pouquinho mais alta, o Vitor Pereira falou na coletiva. E o Renato Augusto e também o Roger Guedes não estavam entregando nesse momento o que o Vitor Pereira pensava. Agora a gente vê assim, muita gente esperava que o Flamengo, eu esperava mais até do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Pedro, muito discreto na partida. O Gabigol teve mais chances, não é? Ele deixou o Pedro com o Fagner, mudou um pouco a característica. Então eu acho que o Flamengo, se ele quiser vencer essa Copa do Brasil e aproveitar o fator casa, vai ter que acionar mais esses 4 jogadores que são fundamentais nesse time. Por exemplo, na minha opinião, o Thiago Maia foi melhor em campo pelo Flamengo. Jogou muito. Quando um volante é o melhor em campo, Jogou alguma muito. coisa, considerando o time do Flamengo, não está certa. No Corinthians, eu queria destacar o Gil. Que partida Também fez o jogou Gil? muito. Que segurança, não perdeu nenhuma bola, jogou demais. Então, Denilson, a gente vê que quando o ataque não aparece tanto de um lado ou de outro, a partida ficou muito mais movimentada na marcação, poucos contra-ataques. O Flamengo teve bola na trave, com o Davi Luiz, que também jogou demais. Que coisa! Do Davi Luiz, e ele não fez gols ainda com a camisa do Flamengo, então tá ansioso, além de ser uma final, por isso. Mas foi um jogo, Denilson, em que não faltou garra, não faltou vontade. Os dois times fizeram o que era possível e o resultado de empate no final acabou sendo justo. E, Loirão, a gente falava aqui muito durante a semana desse jogo, da expectativa do Corinthians, né? De equilibrar o jogo, de tentar ir vivo pro Maracanã. Esse primeiro objetivo foi alcançado, ir vivo pro Maracanã. E você tendo um goleiro, você falou do Gil, e a gente tem que exaltar que o Cássio, em jogos decisivos, ele cresce muito. Sempre. E ontem, mais uma vez, ele fez uma grande partida. E você tendo o Cássio, especialista em pegar pênaltis e tudo mais, você pode ir lá pro Maracanã, vai sofrer pra caramba no Maracanã com o Flamengo, mas você pode levar o jogo pras penalidades, aí o Cássio tem a vantagem. Mas eu lembro, por exemplo, de um jogo em que o Corinthians foi decidir Libertadores, classificação na Libertadores, sequência na Bomboneira, levou para os pênaltis, segurou, o Fábio Santos foi um gigante, o Cássio também. Enfim, o Corinthians pode, mas o Flamengo também tem que voltar a ser mais Flamengo para poder vencer. E o Corinthians encontrou uma esperança, um caminho. Acho que equilibrou bem mais o confronto. Esse jogo que você falou do Boca Juniors lá, o Corinthians poderia colocar no vestiário. Claro, boa inspiração. E agora, boa lembrança, Loirão. Bom, pessoal... Então essa aí, nação, é mais um react aí que eu trouxe pra gente aí, né? Pra gente poder reagir. Espero que vocês tenham curtido aí, né? O react sobre o que o comentarista Denilson Show, né? E a apresentadora Renata Fã falaram sobre o jogo. Eu concordo com ele em alguns pontos, né? Eu quero saber a tua opinião também, o que você achou da fala deles. Na minha opinião, em relação ao cartão do João Gomes, o primeiro, na beirada de campo, início de jogo, o árbitro foi influenciado pelo ambiente e pela pressão do banco do Corinthians. Simplesmente isso, porque a gente percebeu que depois que teve a falta, né, veio o bolo dos jogadores do Corinthians para pressionar o árbitro, que é normal, durante uma final. O árbitro conseguiu administrar ele depois de tanta pressão do banco, da torcida, óbvio que vai acontecer isso, né? Numa final gigantesca dessa, o juiz foi e deu amarelo, entendeu? Naquele segundo lance do João Gomes, que ele cometeu a falta no Fagner, novamente, na minha visão, aquele era um lance para ser expulso. Só que o juiz acabou não dando o cartão amarelo, porque ele, na minha visão, concordo com a Renata Fã, que ele ficou com a consciência pesada, entendeu? Que não era para ter dado o primeiro amarelo, entendeu? Então, por isso que ele não deu lá. Mas eu entendo a posição que expulsaria tranquilamente. Era um lance para expulsão? Se não fosse uma final, eu acho que o juiz expulsaria, entendeu? Mas como foi uma final e o jogador já tava fora do próximo jogo, então eu acho que o juiz acabou revelando, né?
pegando leve, vamos dizer assim, né? Outro ponto aí que eles comentaram também sobre o pênalti. Eu não sei aonde o Denilson Show veio pênalti naquele ali. Eu discordo dele, eu não sei onde ele viu pênalti naquele ali. A Renata Fun tá totalmente certa na sua análise. Uma análise totalmente imparcial, vamos dizer assim, né? Dela, o Denilson Show. Na opinião dele, né? Ele falou que a bola ia direto com o Juliano. Só que o Felipe Luiz estava na cobertura. Se vocês perceberam o lance, se a bola passasse pelo Léo Pereira, o Felipe Luiz estava na jogada, entendeu? Então dificilmente o Juliano ia finalizar sozinho, entendeu? Livre, dentro da área. O Felipe Luiz já estava em cima dele praticamente. A Renata Fun foi totalmente, na minha visão, totalmente imparcial e excelente na sua análise sobre o lance, né? Que a bola veio, o Roberto deixou a bola passar, fez um porta-luz, né? Vocês podem perceber em câmera lenta que quando a bola tá chegando perto do Roberto e o Roberto tira o corpo, o Léo Pereira ele tá com o movimento de jogar a mão para trás. Então, quando ele tá praticamente completando o movimento de jogar a mão para trás, a bola bate na mão dele, entendeu? E acaba mudando a trajetória, entre aspas, né? Se bater, mudou a trajetória, ela foi para cima. Então, certamente. Outro ponto aí também que eles comentaram é que o Flamengo com o quarteto não jogou bem, né? O que se destacou do quarteto foi o do Gabigol, né? O Gabigol teve algumas oportunidades, mas acabou não sendo muito efetivo nas finalizações, né? E óbvio que o Pedro foi muito discreto, a Arrascaeta também foi muito discreto. E o Everton Ribeiro também jogou pouco, né? O melhor em campo foi o Thiago Maia, concordo com eles também. Novamente, mais um ponto aí que eu concordo com eles, que o Thiago Maia, a partida que o Thiago Maia fez foi fora de série, né? E agora, o Flamengo conseguiu um empate, tem tudo para na quarta-feira que vem, dia 19, no Maracanã, às 9h45. Voltar a jogar bem, Vidal vai ser titular, óbvio, que o Vidal é titular agora nesse jogo. O Flamengo não vai ter tanta pegada em comparação com o João Gomes, mas pelo Vidal é um cara que se esforça muito, né? Só que outro ponto é que o Vidal também ele não é mais um moleque, entendeu? O Vidal ele não é mais um moleque, então esse ponto aí que acaba se importando aí, né? O Vidal não é mais um moleque, já tem 30 e poucos anos já, mas é aquilo, o Vidal em uma final ele vai dar tudo por si, e na próxima semana, dia 29, já tem daqui a 2 semanas praticamente tem a Libertadores, entendeu? Então o Flamengo tem que focar agora para poder ganhar essa Copa do Brasil, jogar bem, ganhar e ir com ânimo lá em cima para tentar conquistar a Libertadores, né? Então é isso aí, nação, tamo junto, espero que vocês tenham curtido aí, deixa o like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. Tamo junto, nação, e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o jogo. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu, eu estou indo embora. É nóis.